Oi, gente, e aí? Meu nome é Luiz Felipe, eu faço parte do Laboratório de Ecologia Quantitativa, sou aluno do professor Vital e na aula de hoje eu vim ensinar vocês a como mexer no pacote SkinR ou SkinR no RStudio. Eu vou ministrar a aula de hoje utilizando o Posit Cloud, que é uma versão online do RStudio. A versão do R que eu vou usar vai ser a versão 4.5.1, mas vocês devem estar se perguntando o que é esse pacote do SkinR. Bom, todo mundo conhece a função Summary do RStudio, que consegue nos fornecer alguns dados, como número máximo, número mínimo, e outras coisas. Bom, esse pacote, o Skin, ele é uma versão mais sofisticada do Summary. Eu vou mostrar para vocês, irei fazer uma comparação. E ele consegue nos proporcionar mais dados. Então, assim, ele é uma ótima alternativa para quem está procurando uma ferramentas que consigam nos proporcionar mais informações na hora de tratar os dados, até mesmo de rodar os dados. Por isso, me acompanhe na aula de hoje. Vamos lá! Gente, então, primeiro eu vou ensinar a como instalar o pacote do SkinR. Para isso, antes de tudo, eu vou limpar aqui a parte de baixo do console e vou ensinar como instalar o pacote. Para isso, vamos colocar o comando install packages e entre o parêntese nós vamos colocar SkinR ou SkinR. Ele demora alguns minutinhos para instalar, mas é normal mesmo, tá, gente? Depois disso, nós vamos usar o comando library para carregar o skin. Depois, eu vou usar o comando datairis para carregar os nossos dados. Eu vou trabalhar com dois dados, datasets em questão, o datairis e também um outro conjunto de dados que, no caso, vamos ter que instalar, que vai ser, vamos ter que instalar, usar a função install packages para instalar um outro dataset que eu também irei utilizar para exemplos, que é o Palmer Penguins. Agora vamos usar o comando library. Vamos carregar o Palmer Penguins. Lembrem-se de, quando forem colocar, depois do comando data, é apenas colocar data penguins, não Palmer Penguins, senão não vai carregar corretamente. Aqui já temos os nossos dois dados, os dados do datairis. Como vocês podem ver aqui. E também os dados do Palmer Penguins. O dataset são dados extraídos de espécies de plantas e o Penguins, obviamente, de espécies de pinguins. Eu quis trazer uma maior diversidade para a nossa aula. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre a função Summary, que é uma função base do RStudio, e o pacote Skin. Como eu falei anteriormente, o Summary ele é uma função que
nos traz dados, mas são dados mais secundários, mais simples. Já o pacote Skin, ele nos oferece dados mais sofisticados e uma gama maior de informações. Gente, aqui podemos ver as funções, né, do Summary. Eu vou colocar também em seguida já o Skin, já botar ele para rodar, né, o pacote, porque eu já posso fazer a comparação tanto com o Summary quanto com o Skin, tá? Subindo aqui agora um pouquinho e voltando para o Summary, o que a gente pode ver? A função summary, ela vai nos dar o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Tanto do comprimento como da largura. Aqui nós vamos ter o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. E por último, vamos ter as espécies das plantas, respectivamente. Gente, meu cursor tá um pouquinho doido, então ele pode dar uma travada um momento ou outro, e até ficar um pouquinho meio lerdo, mas por favor, relevem. Mas basicamente o summary ele nos traz esses dados. Vai trazer o valor mínimo, vai trazer o primeiro quartil, a mediana, que é aquele valor que está no meio. Lembre-se, mediana é diferente de média. O terceiro quartil e o valor máximo. Já a função skin, ela vai nos trazer dados mais precisos, dados estatísticos com uma maior riqueza. Por exemplo, ele vai nos falar o nome do objeto, vai falar o número de linhas, que são 150, o número de colunas, que são 5. Também vai falar sobre as colunas, né? Que vai especificar que vamos ter uma coluna fatorial categórica, que vai ser a coluna de espécies, e vamos ter 4 colunas numéricas, como vocês podem ver aqui. Descendo um pouco mais, nós podemos ver ele fazendo uma separação dos dados. Aqui, primeiramente, nós vamos ter os dados fatoriais, vamos ter a variável de espécies, nós vamos ter esse n-missing, perdão, é referente aos valores ausentes. Como você pode ver, com o valor zero indicando que não temos nenhum valor ausente, esse complete rate é relativo à proporção dos dados completos, os dados completos, esse ordered é relativo a se o fator ele é ou não ordenado. A própria análise já indicou, como tem false embaixo de ordered, quer dizer que o fator ele não é ordenado. Esse n unique é o número de categorias diferentes, e o top counts é relativo às categorias diferentes que nós temos e as suas contagens. As categorias às quais ele faz referência são as 3 espécies diferentes do próprio Data Iris. A espécie a qual o epíteto específico vai terminar em setosa, a espécie a qual o epíteto específico vai terminar em versicolor e a espécie ao qual o epíteto específico vai terminar em virgínica. Embaixo, nós vamos ter uma análise relativa à variável numérica. Para isso, nós vamos ter o nome da variável, ou seja, o comprimento da sépala,
a largura da sépala, o comprimento da pétala, a largura da pétala, e vamos ter alguns dados que vão se repetir da parte de cima, que nós já vimos na análise da variável fatorial, e dados novos, focados na parte numérica. Vamos ter novamente os dados ausentes, os n-missing. Vamos também ter a proporção completa, a proporção de dados completos, que é o complete rate. E vamos passar a ter novos dados. Vamos ter esse min, que é relativo à média, o SD, relativo ao desvio padrão, e esse P0, o P25, o P50, P75 e o P100 são relativos aos percentis. O P0 é relativo ao valor mínimo, o P25 é relativo ao primeiro quartil, o P50 é relativo à mediana, ao valor que está no meio, o P75 é relativo ao terceiro quartil e o P100 é relativo ao valor máximo. E uma coisa muito interessante nesse pacote é que ao final dessa análise, né, da variável numérica, ele nos traz um pequeno histograma para cada um do nome das variáveis. Então, no caso desse dataset, tanto do comprimento da pétala, como do comprimento da sépala, e assim por diante. Agora, gente, eu vou ensinar vocês a visualizar apenas um tipo de variável. A visualizar apenas uma variável numérica ou apenas uma variável fatorial. Para isso, eu vou instalar um outro pacote que vai ser importante, que vai ser eu não sei como pronunciar, esse DPLI, ou melhor, DPLYR. E só por precaução, eu vou reinstalar novamente também o pacote skin. Que apareceu esse aviso, não sei se ele ainda está instalado, mas só por precaução, pronto. Agora eu vou carregar os dois pacotes, tanto esse novo pacote, quanto o pacote da skin. Esse pacote novo, esse DPLYR, ele vai ser importante para poder me ajudar a filtrar algumas informações em análises futuras, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Perdão, gente, errei aqui o comando, mas pronto. Já consegui acertar aqui. Ótimo. Continuando com o comando para visualizar, eu quero agora apenas ter a variável numérica. Aí eu vou escrever o seguinte código. Gente, esse símbolo aí de porcentagem com o símbolo de maior que e novamente o símbolo de porcentagem, ele basicamente indica que tipo é como se fosse pegue esse objeto aqui à esquerda e ele vai exerça a função tal, que é essa função que está com no caso essas duas funções que estão com o símbolo de mais. Então ali, pegue o objeto e o dataset iris e exerça a função e depois exerça o skin. Aí podemos ver aqui que apenas temos aqui nesse momento a variável numérica com essa análise. E uma coisa que eu esqueci de falar, esse símbolo de porcentagem maior que mais porcentagem, nós chamamos ele de PIP ou pipe.
Ele quer dizer, mais especificamente, pegue o objeto à esquerda e passe como uma entrada para a função direita. Ou então quer dizer, e então, ou então passe adiante. Entenderam? Então, basicamente, é pegar pegue o banco íris e então aplique a função skin. Conseguiram entender melhor? Aí, dando continuidade, nós temos aqui, né, as variáveis numéricas do dataset íris, como ele organizou. Vocês estão vendo, gente, como é fácil e muito mais, como posso falar, à mão usar essa função do que usar o summary. Claro que a função summary tem a sua relevância, tem a sua funcionalidade, mas quem quer fazer uma análise estatística mais detalhada e com mais informações, o pacote skin ele é perfeito. Todas aquelas variáveis, tipo o nmissing, o complete rate, o min, o SD, os percentis e até os pequenos histogramas, tudo isso foi preparado para a variável numérica. E agora, a gente vai preparar isso para a variável fatorial. Deixa eu só... vamos repetir o código, repetir o pipe. Só que agora vamos trocar essa parte aqui do select e depois o vamos trocar o is.numeric por isFactor. E temos agora uma análise apenas com a variável fatorial da dataset iris. Temos aqui também todo... Gente, é igual. Toda aquela análise mais detalhada que ele faz com as duas variáveis é possível de se fazer para cada uma das variáveis. Tanto a variável numérica quanto a variável fatorial. Como vocês podem ver aqui. Ou também podemos filtrar tudo isso usando um outro comando que eu vou mostrar agora. A gente vai vir aqui. Perdão. Mas deixa eu mostrar. Vamos escrever o seguinte código agora. Vamos colocar skin iris. Colocamos também novamente o pipe. Vamos usar agora aquele pacote que eu instalei há pouco tempo atrás e eu falei que nós iríamos usar. Aí selecionamos filter, colocamos skin, underline e agora vamos colocar numeric. Pronto, gente. E assim nós vamos ter duas formas de filtrar as variáveis. Como eu já fiz para as variáveis numéricas, agora eu vou fazer também para as variáveis fatoriais. Vou repetir o mesmo código, mas só vou agora trocar o numeric por factor apenas. E pronto. Vamos ter também novamente as variáveis, melhor, o mesmo. Vamos ter também Agora eu vou ensinar para vocês um outro comando. Eu vou ensinar vocês a como resumir. Resumir apenas algumas colunas. Deixa eu terminar aqui de escrever. Ótimo. Para isso, a gente ainda vai usar o
data íris. Vou abrir aqui o data íris. Eu vou pegar essa primeira coluna, que é o do comprimento da sépala. Vou pegar essa e também vou pegar a de espécies. Pronto. Vou voltar para cá. Aqui no console, eu vou escrever skin, meu parênteses, íris, vírgula. O comprimento da sépala, vírgula, species, que são as espécies. Isso. E agora eu vou rodar o comando. Pronto. Aí, gente, eu vou ter aqui todos os dados apenas para essas duas colunas, apenas para essa análise em questão. Aí tem as espécies, ó, tem o comprimento da sépala. Também vamos ter para as duas aqueles mesmos dados, tanto os dados ausentes, a proporção completa, tudo. Agora eu vou ensinar a vocês a como guardar o resultado em um objeto. Pronto. Para isso nós vamos vir aqui. Deixa eu só arrumar aqui as coisas. Pronto. Deixa eu vir aqui e eu vou colocar resultado, o símbolo de menor que, um traço, skin e íris. E vou rodar. Pronto. Aí deixa eu vir aqui. O que a gente trabalhou anteriormente está aqui. Tá tudo arrumado e salvo como um objeto. Como vocês podem ver aqui. Agora, gente, eu quero ensinar uma outra coisa para vocês. Já tá quase acabando a nossa aula. Tá quase no fim. Mas ainda falta mais uma coisa. Eu vou agora ensinar a realizar a análise. Peraí. A realizar a análise para apenas uma espécie. Para isso a gente vai usar agora o dataset Penguins, que é aquele outro dataset que eu já havia mencionado, que a gente instalou lá pelo começo, meio da aula. É esse que nós vamos agora utilizar. Deixa eu vir aqui, ó, para mostrar para vocês como é que ele é. Aí tem as espécies dos pinguins, a ilha deles e também outras medidas. Pronto, já mostrei. Deixa eu terminar aqui de escrever. Realizar a análise. Deixa eu deixar isso aqui mais arrumadinho. Agora vamos trabalhar com pinguins. Melhor, com outros dados que vão ser os pinguins, no caso. Aí agora sim a gente vai realizar uma análise focando nas espécies dos pinguins. Eu gosto de deixar assim tudo bem arrumadinho sempre. Pronto. Tá quase. Agora eu vou vir aqui no console e eu vou colocar o seguinte, gente.
penguins. Esse símbolo que eu vou colocar agora, ele também é um tipo de pipe. Aí eu vou colocar group by species. Coloco novamente o pipe. E, por fim, coloco skin e rodo. E agora aqui, ó, eu tenho as informações para as espécies de pinguins. Podemos ver os mesmos dados que o skin já vinha nos proporcionando anteriormente. Número de colunas, número de linhas, a separação, né, das variáveis fatoriais e numéricas. Também temos a divisão por sexo, por ilha, de cada espécie também. E, gente, enquanto eu mostro aqui, né, o restante dos dados, né, quero agradecer pela paciência. E eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Até a próxima.